Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O mês de abril começa sem custo extra na conta de energia dos consumidores brasileiros. Mais informações com a repórter Ana Lúcia Ferreira. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária deste mês será verde para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária permanece verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no Brasil. O resultado é reflexo da geração estável de energia no país, com níveis de armazenamento nas usinas hidrelétricas adequados para a transição do período chuvoso para o seco. O sistema representativo de bandeiras tarifárias é essencial para que o consumidor acompanhe ao longo do ano as condições de geração de energia no país. Do MME, Ana Lúcia Ferreira. A consulta pública para o pré-edital do 5º leilão de petróleo da União está aberta. O certame ofertará o maior volume de barris já comercializado. Mais informações com o repórter Pedro Marra. A Pré-Sal Petróleo, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, anuncia a abertura da consulta pública para o seu 5º leilão de petróleo da União, permitindo o envio de sugestões até o dia 14 de abril. O certame ofertará mais de 75 milhões de barris, sendo o maior leilão em volume já comercializado. Poderão participar empresas brasileiras de exploração e produção ou de refino. Também serão aceitas empresas de todo o mundo que participam de grupos econômicos com atuação nos segmentos. O óleo será proveniente dos campos de Mero, Búzios, Itapu, Sépia e Bacalhau. Do MME, Pedro Marra. Foi divulgado o relatório de gestão de 2024. O documento apresenta as ações promovidas pelo Ministério de Minas e Energia durante o último ano, abordando todas as áreas de atuação do órgão. Mais informações com a repórter Maria Clara Moura. O relatório anual reúne os principais dados e informações das práticas promovidas pelo MME, destacando ações das secretarias de Mineração, Energia Elétrica, Transição Energética e Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O documento também abrange atividades orçamentárias, administrativas e de cunho sustentável, visando fornecer elementos para o aprimoramento da participação social e a política de transparência do governo. O relatório de gestão está disponível no site do MME e constitui um importante instrumento de prestação de contas, fortalecendo a transparência e a integridade na relação com a sociedade civil, os setores vinculados à pasta e os órgãos de controle. Do MME, Maria Clara Moura. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Ana Gadelha, produção e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Durante o evento que marcou os primeiros 2 anos do governo, o presidente Lula anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de outros auxílios pagos pelo INSS. A medida vai injetar 73 bilhões de reais na economia e beneficiar mais de 34 milhões de pessoas. Na ocasião, Lula também oficializou outras novidades que vão impactar diretamente a vida da população. A Minha Casa Minha Vida passará a beneficiar também a classe média. Com a atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra roubo de aparelhos e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado. Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet.
Esse é o Brasil que estamos construindo. O Brasil dos brasileiros. O Brasil do futuro. Ao longo de 2023 e 2024. Nesse período, políticas públicas foram criadas, reformuladas ou reconstruídas. O Farmácia Popular, por exemplo, voltou mais forte, com todos os 41 itens do programa oferecidos de forma totalmente gratuita. A empregada doméstica Ana Augusta Guilhermina, de 59 anos, toma em média 150 comprimidos por mês para tratar seus problemas de saúde e conta do alívio que é poder retirar os medicamentos sem pagar nada. 2 anos atrás eu não tinha acesso a esse medicamento e agora eu estou tendo. Representa para mim uma economia de uns R$200 mensal. E esse dinheiro eu estou gastando com alimentação, que está complementando o meu medicamento. Ainda na área de saúde, o Brasil atingiu o recorde de cirurgias eletivas no SUS. Mais de 14 milhões de procedimentos foram realizados no ano passado. As coberturas vacinais foram reforçadas nos estados e mais de 2.000 ambulâncias do SAMU foram entregues às cidades brasileiras, aumentando em 5 vezes o número de veículos para atender a população. A jornalista Luana Moura da Silva destacou a importância do pronto atendimento que recebeu após um acidente doméstico. Meu joelho ele saiu do lugar, né? E aí foi quando eu pedi o socorro, né, pro meu esposo. Falei, não, chama o SAMU porque eu não consigo me mexer. Aí tinha um veículo disponível, foi de 5 a 10 minutos para eles chegarem aqui. Foi bem rápido, graças a Deus. Se não fosse um carro do SAMU, não sei o que teria sido de mim, né? O Bolsa Família voltou reformulado. Agora, ele paga pelo menos R$600 por mês e R$50 a mais por gestante ou criança de 7 a 18 anos. O presidente Lula destacou os avanços do país na redução da pobreza, no acesso ao trabalho e em obras de infraestrutura. O Brasil está de novo entre as 10 maiores economias do mundo. Mais de 24 milhões de pessoas ficaram livres da fome. É o equivalente a um estádio de futebol lotado, saindo do mapa da fome. O desemprego é o menor dos últimos 12 anos. Inventamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. O novo PAC é o maior programa de infraestrutura que o país já viu, com mais de 20 mil obras em andamento. Com a nova Indústria Brasil, a produção industrial voltou a crescer depois de anos de estagnação. Mais de 1 milhão de estudantes agora estudam em tempo integral. As bolsas de estudos dos programas de pós-graduação foram reajustadas e novos programas foram criados, como o Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro a 4 milhões de estudantes para que concluam o ensino médio. Outros continuam a todo vapor, como o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Foi graças a essa política que João Paulo Rodrigues Ribeiro, de Valparaíso, em Goiás, formou-se advogado. Meu pai era cavador de cisternas, então minha mãe trabalhava ali como cabeleireira. Não era viável, era impossível. Inclusive, pessoas ao meu redor diziam que eu não tinha como me tornar um advogado. Nem eu acreditei quando eu consegui. Quando eu saí da faculdade com o diploma, eu abracei ali e estava preocupado de acontecer alguma coisa, alguém me tomar aquele diploma de tão suado que foi. Mas, graças ao FIES, eu consegui, sim. Na política externa, o presidente Lula manteve reuniões com líderes de 67 países. A articulação com outras nações trouxe a abertura de 340 novos mercados internacionais para o agronegócio. E o volume de investimentos no Plano Safra chegou a 765 bilhões de reais em crédito. No meio ambiente, a Amazônia atingiu a menor taxa de desmatamento em 10 anos e 46% de queda em relação a 2022. Reportagem Márcia Fernandes. Garantir o pleno atendimento de saúde em um país de dimensões continentais como o Brasil é um desafio para o Sistema Único de Saúde. E quanto mais longe das grandes cidades, menos médicos disponíveis. A última pesquisa demográfica médica, divulgada no ano passado pelo Conselho Federal de Medicina, mostrou que o Brasil tem 7 médicos para cada 1.000 habitantes nas capitais. Já no interior, são menos de 2 profissionais para cada 1.000 habitantes. Em 2013, o Ministério da
da Saúde se propôs a enfrentar esse desafio com a criação do Mais Médicos. Em 2023, o programa foi retomado e ampliado pelo presidente Lula. Dona Maria do Carmo de Azevedo, que mora em Parintins, no interior do estado do Amazonas, relembra como era a vida antes da chegada do Mais Médicos. Existia filas na frente das UBS e as pessoas elas vinham de madrugada, 4h30 da manhã, já estavam na frente dos postos para conseguir uma vaga e nem todo mundo conseguia. Então, com a chegada dos Mais Médicos, veio facilitar para a comunidade. Cada um já é agendado no seu horário, já chega perto do horário para ser atendido. Ainda de acordo com a pesquisa do Conselho Federal de Medicina, somente 379 médicos atendem no interior do estado do Amazonas. Renato Garrido é um deles. Ao chegar em Parintins para atuar no Mais Médicos, ele percebeu que os problemas de saúde de muita gente eram resolvidos já na atenção básica. Os atendimentos chegaram para resolver um problema de fluxo muito grande, porque a demanda era muito grande quando não tinha um médico específico e fixo na UBS para fazer o atendimento da comunidade. Eles tinham que se deslocar até o hospital para fazer o atendimento lá. E então isso gerava filas e mais filas, estresse dos pacientes, dos profissionais. E então isso diminuiu muito o fluxo que chega até o hospital. Desde 2022, o número de profissionais atendendo a população dobrou. Atualmente, são 26 mil médicos atuando por meio do programa e mais de 66 milhões de pessoas beneficiadas. E esses números vão aumentar com a abertura de um novo edital para a contratação de mais 2.279 profissionais. A doutora Nayara Felipe formou-se em medicina na Bolívia e voltou ao Brasil para trabalhar em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Ela conta que atender na cidade onde nasceu tem um significado especial. É a realização de um sonho do seu falecido pai. Ele sempre falava, um dia minha filha vai voltar, vai trabalhar aqui no município, vai cuidar da saúde de vocês. Então eu retornei e estou bem feliz por poder levar um pouco mais de acesso à saúde, de cuidado à minha população, às pessoas que me viram pequena ali. Um dos desafios do Mais Médicos é garantir a permanência dos profissionais. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde indicou que 41% dos médicos saíam do programa para fazer especialização. Para reduzir essa rotatividade e garantir a continuidade da assistência, o Mais Médicos passou a oferecer oportunidades de formação. Os participantes do programa poderão fazer especialização e mestrado em até 4 anos. No caso das mulheres, elas passaram a receber uma compensação para atingir o mesmo valor da bolsa durante o período de 6 meses de licença maternidade, complementando o auxílio do INSS. Outra novidade é que os beneficiados pelo FIES, o financiamento ao estudante de ensino superior, ganham ajuda no pagamento da dívida. Médicos que fizeram residência em áreas remotas também recebem incentivos financeiros. Reportagem Graciele Bittencourt. Cerca de 90 marcas brasileiras de mobiliário atravessam o oceano para estar em destaque na cidade mais emblemática do mundo na Semana de Designer de Milão. 2 grandes eventos de 7 a 13 de abril. O iSalone, Salão do Móvel de Milão, e o Fiore Salone, que tem múltiplos projetos de cultura e designer. Das 90 participantes entre as empresas de designers independentes, 33 vão para o iSalone. As outras 57 vão para Fiore Salone, apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, Apex Brasil. Entre as 90 marcas nacionais na Semana de Design de Milão, 3 delas são de Brasília, como é o caso do designer Eduardo Souza, que participa pela primeira vez do evento. Acho que é uma grande oportunidade para me colocar no mercado do design autoral. E a Apex, ela abre essa oportunidade para os pequenos, para o design artesanal, para a marcenaria artesanal se colocar diante do mundo. Mais de 30 empresas da delegação brasileira são comandadas por mulheres. Além de exibir peças e conhecer as tendências mundiais, é uma oportunidade também para fazer contato direto com compradores internacionais, como explica a gerente de Indústria e Serviços da Apex, Maria Paula Veloso. A gente consegue ter essa participação diferenciada, contínua, que mostra a marca do Brasil no cenário internacional e se destacando como um país de referência na promoção de imagem do design, da competitividade e principalmente da sustentabilidade
sustentabilidade. Na edição de Salone de 2024, por exemplo, as empresas brasileiras fecharam negócios da ordem de 40 milhões de dólares. Reportagem Cleide Lopes. Em 2024, mais de 4 mil aquaviários foram formados na Amazônia Ocidental, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, sob a coordenação do comando do 9º Distrito Naval. O número representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Para 2025, a expectativa é ampliar ainda mais a formação, com crescimento previsto de 33% no número de cursos oferecidos. A Marinha disponibiliza esses cursos para diversas funções dentro da navegação, além de formações específicas como supervisor maquinista e tripulação de embarcações de Estado no serviço público. As aulas abrangem desde normas de segurança até o funcionamento dos motores das embarcações. Segundo a capitão-tenente Juliana Zanzini Pousato, o ensino profissional marítimo tem um impacto direto na empregabilidade na região. O mercado naval encontra-se num momento de bastante aquecimento na economia. Então, está tendo muitos benefícios na oferta desses cursos e está oferecendo ao mercado nacional aquaviários formados, bem treinados, o que gera bastante empregos, o que também contribui com a redução de acidentes, a segurança da navegação, a prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana no mar. Uma das estratégias para ampliar o alcance da formação profissional na Amazônia é levar os cursos para as cidades do interior. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, a Capitania Fluvial de Tabatinga e a Capitania Fluvial de Porto Velho promovem ações itinerantes para atender comunidades ribeirinhas que não têm acesso a centros de ensino tradicionais. A capitão-tenente Pousato traz mais detalhes. Esse interessado pode estar procurando a capitania do curso no qual será ofertada o curso de interesse, para que ele leia o edital, verifique o edital para que ele faça essa inscrição nesse curso e depois cumpra as etapas de prova, de entrega de documentos e tudo mais. São passadas instruções de legislação, são passadas instruções de pilotar uma embarcação, de como funciona a máquina da embarcação. Eles vão aprender todas as normas nacionais, internacionais. Ele pode ser pescador, ele pode ser fluviário ou ele pode ser marítimo. Ele vai aprender todas as funções da embarcação cujo qual ele escolheu trabalhar. Por exemplo, ele escolheu trabalhar numa embarcação pesqueira. Ele vai aprender tudo referente a uma embarcação pesqueira. Com a expansão do ensino profissional marítimo, a Marinha fortalece a economia fluvial da Amazônia e promove melhores condições de trabalho para os profissionais da região, consolidando o transporte aquaviário como um setor estratégico para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Reportagem Gabriel Pinheiro. O Brasil registrou em 2023 mais de 732 mil acidentes e doenças do trabalho envolvendo segurados do INSS. Esses dados constam no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do Ministério da Previdência Social. Por isso, o Ministério do Trabalho lança todo ano a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes no Ambiente Laboral. Neste ano, a campanha traz o tema Protegendo Vidas no Trabalho e visa fortalecer 2 instrumentos criados para tratar a questão: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é preciso ter um olhar amplo sobre a saúde do empregado no ambiente de trabalho. Nós precisamos ter um olhar de 360 graus para poder enxergar todas as variantes e as necessidades de investimento, de adequação, investimento em conhecimento, em tecnologia, para de fato propiciar um ambiente extremamente seguro. De 2018 a 2022, a Previdência Social concedeu mais de 74 mil benefícios para pessoas que se acidentaram no trabalho. Nesse período, o INSS desembolsou 54,7 bilhões de reais. O engenheiro civil especializado em segurança do trabalho, Daniel Vasconcelos, fala da importância da prevenção de acidentes laborais. A importância da campanha preventiva sobre ambiente de trabalho é a redução de acidentes e doenças,
também aumenta a confiabilidade da empresa, o aumento da produtividade. A campanha deste ano prevê diversas ações, como eventos nas escolas, palestras em associações de classes e cursos de capacitação presencial e via internet. Reportagem Cleide Lopes. Fala MDS! Olá, meu nome é Érica Braz. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido pela sigla PAA, promove a segurança alimentar e nutricional, fortalece a produção local de alimentos e gera renda. Por meio da modalidade compra com doação simultânea do PAA, o governo federal compra alimentos da agricultura familiar e os distribui para equipamentos da rede socioassistencial, escolas, cozinhas solidárias, restaurantes populares, entre muitos outros locais, beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao realizar a compra, o MDS também garante renda para os agricultores familiares, que conseguem garantir a venda da produção. O dinheiro cai diretamente na conta dos produtores, que contam com um cartão do programa. E dentre o público prioritário, o PAA atende os povos indígenas, com uma modalidade que busca ampliar o abastecimento e o consumo de alimentos saudáveis entre as comunidades indígenas. Nós vamos entender mais sobre o funcionamento do PAA indígena com Elisângela Sanches, que é coordenadora geral de aquisição e distribuição de alimentos do MDS. Elisângela, bem-vinda. Obrigada por ter tirado um tempinho aí para conversar com a gente, para esclarecer o que é o PAA indígena. Obrigada, Érica. Olá para todo mundo. É sempre muito bom falar sobre esse tema. Muito bem, então, Elisângela, a gente explicou o mecanismo do PAA de forma geral, né? Como é que funciona o programa, mas eu vou pedir para você detalhar as particularidades do PAA indígena, essa modalidade que atende povos específicos. A execução em geral é muito parecida, mas em 2023, quando a gente reativou o programa, né, foram percebidas necessidades de adequações para que a população indígena pudesse participar. E a primeira e a mais importante delas é que a gente não obriga mais a apresentação da CAF, que é aquele cadastro do agricultor familiar. Então, os povos indígenas, eles podem participar apresentando o NIS, que é o documento do CadÚnico. Aí só é importante que ele esteja registrado lá como indígena, né, no CadÚnico. E uma segunda questão bem importante também que foi alterada é a possibilidade de que a gente comprasse esses alimentos dos povos indígenas e doasse dentro dos próprios territórios, nas escolas, nas unidades de saúde. Então foram duas adaptações aí que tornaram o programa muito mais fácil de ser acessado pela população indígena. Que bacana. Agora, por que o MDS sentiu a necessidade de atender esse público específico, os povos indígenas? Então, para a CESAM, os povos indígenas e os povos e comunidades tradicionais, eles são público prioritário de todas as nossas ações. Mas especificamente no caso do PAA, o que mais chamou a atenção foi o grande grau de insegurança alimentar e nutricional que a gente tem na população indígena. E isso se reflete em várias formas. Em alguns locais, desnutrição infantil, em outras, obesidade, doenças crônicas. Então, e que também é um sintoma de insegurança alimentar. E sempre o atendimento ele era feito por meio de entrega de cestas de alimentos. E essas cestas de alimentos, elas têm produtos que não são totalmente adequados à cultura, tem pouca proteína, eu não tenho produto in natura. E isso pode muitas vezes agravar até algumas situações. Quando eu tenho, por exemplo, diabetes, eu entrego muito arroz numa cesta de alimentos. Então, se verificou a necessidade da gente ir substituindo aos poucos essas cestas de alimentos que não eram adequadas por alimentos do PAA, in natura. E isso, em conversa com a FUNAI, foi uma articulação que foi feita e vem tendo bons resultados. Que bacana, porque não dá para entregar alimentos que os indígenas sequer conhecem ou têm costumes de consumir, né? Exato. É preciso respeitar a cultura alimentar deles. Com certeza, né? É isso uma mesmo. Questão de saúde até. Principalmente nas populações do Amazonas, né? A gente tem muitos indígenas de recente contato, que a FUNAI chama, né? Então eles têm pouco contato com alimentos ultraprocessados, então não é interessante eu entregar uma cesta de alimento que vai ter um açúcar, um sal ali no meio, né? Uma lata de sardinha. Uma lata de sardinha, exatamente. Agora, para quem está nos ouvindo, a Elisângela citou a CESAM, que é a Secretaria Nacional de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. É uma secretaria aqui do MDS, que é a responsável pela gerência do PAA. Isso mesmo. Agora, Elisângela, por
que no PA indígena os alimentos comprados e ofertados são ditos como adequados? É o que a gente está conversando aqui agora. Adequados à cultura local, né? É o termo que a gente utiliza. Traduz esse termo pra gente. Essa questão da alimentação é bem interessante, principalmente para os povos tradicionais, né? Porque quando a gente fala de alimento, às vezes a gente não está falando só daqueles macro e micronutrientes. A gente está falando de cultura, a gente está falando de história. A gente tem um exemplo clássico, né? Que são os povos indígenas do Xingu. Eles têm uma relação muito forte com o polvilho, que é um alimento super consumido na época de um grande evento que eles têm lá, que chama Quarupi. Então, assim, é um produto muito importante. E é um produto que às vezes não está numa cesta de alimento, mas eles produzem e eles podem comprar e vender para o PAA. Então, quando a gente fala de alimento adequado e saudável, além de ser um alimento, eu não vou entregar ultraprocessado, e a gente tem a sociobiodiversidade também, né? Então, eu tenho muita terra indígena que eu tenho uma fruta que só existe lá. Então, a gente não consegue colocar isso na alimentação das escolas indígenas, por exemplo, a não ser que eu compre localmente. Então, quando a gente está falando em adequado e saudável, a gente está falando desses dois termos, né? O saudável mesmo, de ser um alimento in natura, não ter ultraprocessado, mas o adequado tentando trazer também toda essa questão cultural e essa relação que essas populações têm com os alimentos do seu local, da sua terra, né? Então, é um pouco isso que o PA tenta valorizar. Você falou em evitar alimentos ultraprocessados. Você pode explicar pra gente, pra quem tá nos ouvindo, o que é um alimento ultraprocessado? A gente tem essas classificações, né, dos alimentos processados. Por exemplo, um arroz e um feijão, ele é um alimento processado só. Então, ele foi lá colhido, foi colocado numa embalagem. Quando eu falo de ultraprocessado, por exemplo, alguns problemas que ocorrem na alimentação escolar indígena na região norte. Uma salsicha. Uma salsicha é um produto ultraprocessado. É um produto que você tem tantos aditivos químicos ali no meio que você às vezes não consegue nem saber qual que é o alimento, né? Então, é evitar isso, entregar um biscoito, entregar... A sardinha, ela seria um produto processado, é diferente. Mas a gente tinha antigamente, né, na alimentação escolar, esses produtos, salsicha, biscoito. Então, é evitar de toda forma que esse tipo de alimento corrompa, né, essa cultura alimentar que é tão rica. Nesse caso, não só para os povos tradicionais, mas para todos nós. Com certeza. Claro. Elisângela, o MDS ele tem feito entregas de cartões nas comunidades. Eu quero saber como é feito o pagamento e qual a importância de dar o cartão para os indígenas, o cartão do PAA que eu me refiro. Isso, o PAA ele tem esse modelo bem interessante que o pagamento ele é feito direto na conta do agricultor, no caso do indígena, e para isso ele recebe um cartão bancário. Esse cartão ele tem uma particularidade porque ele pode ser usado tanto para pagamento em débito quanto para sacar o dinheiro. Mas o mais importante é que, diferente, por exemplo, de benefícios, né, o Bolsa Família, ele tem um prazo para sacar esse recurso. No caso do PA, não. Porque como ele vendeu o produto, esse dinheiro é dele. Ele vai ficar lá indefinidamente. Então, quando eu estou lá com uma terra indígena na região norte, que eles têm pouco acesso à cidade, e ele não precisa ficar comprando, porque a alimentação dele está lá no território. Ele pode, uma vez por ano, ir para a cidade, sacar todo aquele recurso e comprar alguma coisa que ele deseje, que tenha um valor maior, ou que ele esteja precisando, um equipamento, alguma coisa para os filhos. E lembrando que ele pode vender até 15 mil reais por ano, né? Então esse dinheiro pode ir acumulando na conta e ele vai lá e saca de uma vez só. Então esse cartão ele tem esse significado dele saber que ele tem um recurso que está guardado para ele, por ele estar produzindo e valorizando a sua cultura e ajudando a alimentar, né? Acho bacana esclarecer isso. Apesar de ser um programa social, o dinheiro que cai na conta não é de um benefício social, é resultado do trabalho do indígena que plantou, cultivou, colheu e vendeu. Exatamente, exatamente. Ele vendeu esse produto, então ele está comercializando, porque assim, a gente também nem fala que é um benefício tão social assim, porque o papel social dele é garantir uma alimentação adequada. Então, ao invés da gente estar comprando um produto de fora da comunidade, que, como a gente estava conversando, né, não é um produto muito bom, eu estou comprando do próprio indígena que está produzindo. Então, esse recurso é dele e vai ficar lá até quando ele puder sacar ou quiser. Então, vamos falar de parceria. O MDS tem algum parceiro na execução do PA indígena? Com certeza. Apesar desse pagamento ele ser feito direto na conta, né, do agricultor, todo o processo de seleção, de cadastramento, de capacitação, ele é feito pelos governos estaduais. Então, os estados, eles firmam um termo de adesão aqui com o Ministério e quando a gente pactua um recurso, né, para ele executar um valor X para determinado estado, ele vai lá, ele vai fazer esse processo de seleção. Então, eles são os maiores parceiros, mas a gente também tem parceria de outros órgãos federais. A FUNAI, né, o PA indígena é todo feito em articulação com a FUNAI e sociedade civil também. Várias organizações apoiam nesse processo localmente também.
E o PA indígena já está em todo o território nacional, já funciona em todo o Brasil? A gente está hoje em 18 estados. Pelos dados do IBGE, a gente está em praticamente todos os estados com uma maior participação de povos indígenas. Então, estamos em quase todos. Que bacana, parabéns. Atualmente, o PA indígena abrange 18 estados, como a Elisângela falou aqui pra gente, com 5.899 agricultores e agricultoras participantes e 730 unidades de recebimento. A gente está falando em 18 estados, é muita coisa, mas ainda dá para expandir. Primeiro, é possível fazer isso? E como isso pode ser feito? O que a gente pretende expandir, na verdade, é o número de participantes nos programas, né? Então a gente quer sim ampliar principalmente os indígenas como fornecedores. Em alguns estados hoje eles ainda estão muito só recebendo o alimento, mas sem capacidade ainda de produção. Então a ideia é que eles ampliem essa capacidade e também tentar ampliar valores, porque além desse PA indígena específico, os indígenas também são prioritários nas chamadas do PA geral, eles podem apresentar projetos para a Conab. Então a ideia nossa é ampliar o número de participantes no programa e aumentar um pouco a execução, porque a gente estava no processo de aprendizado, né? Tanto dos indígenas quanto dos estados. Então a ideia é que a partir de agora a gente comece a circular mais esse recurso e esses alimentos. E junto com esses parceiros que você falou, a abrangência pode se aumentar com certeza. Exatamente. Né, agora, para as comunidades indígenas que estão nos ouvindo, têm interesse no PA, como é que ocorre o ingresso no programa? Quais são os critérios, né, que os indígenas precisam atender? E para poder acessar o programa de aquisição de alimentos na modalidade dos povos indígenas. Como requisito, assim, a questão do CPF, né? Então, a gente precisa que essa família tenha um CPF, porque como a gente paga por uma instituição financeira, ele é necessário. A família ter o NIS ou a CAF, ter uma produção própria, então não precisa ser uma produção grande, o PA ele compra produções bem pequenas, então isso é uma questão importante. Os pequenos exatamente, as mulheres, aquela coleta de frutas, então é bem tranquilo. Tem uma necessidade de emissão de nota fiscal, que muitas vezes pode atrapalhar um pouco, mas os estados vêm fazendo esse processo de apoiar essa execução. E como eu coloquei, né, toda a seleção ela é feita pelos governos estaduais. Então tem aí, sempre quando a gente repassa um recurso novo, é feito um processo de mobilização, a FUNAI participa muito, então esse contato ele é direto lá na ponta, mas a gente faz esse processo de mobilização junto às redes que a gente tem, né, de contato com as organizações para que eles fiquem sabendo desse processo. Só para explicar, o NIS é o número de identificação social indígena, então precisa estar cadastrado no cadastro único. Isso, ou ter o cadastro do agricultor familiar, um dos dois. E para estar no cadastro único é preciso? O cadastro único, os povos indígenas em geral, os que acessam, tirando alguns mais isolados da Amazônia, todos estão, porque o CAD único é o requisito para o Bolsa Família também, né? Então isso é feito lá no CRAS, na assistência social. A gente tem uma cobertura muito boa, então por isso que a gente ampliou. A CAF eles têm pouco acesso, mas o CAD único a gente tem um grande acesso dos indígenas. Mais uma vez o sucesso do CAD único, exatamente. Né? Para finalizar, Elisângela, eu queria uma avaliação política mesmo sobre a relevância do PA como uma ferramenta de proteção aos povos indígenas, aos povos tradicionais, como a gente está falando aqui. No final de 2022, o Brasil se assustou com aquela situação dos povos Yanomamis, né? A situação que aqueles povos se encontravam ali há cerca de 3 anos. E apesar da circunstância ali ter sido muito além da alimentação, né? Não era só alimentação, a gente pode afirmar que o PA indígena contribuiu para evitar novas crises como aquela. O que você avalia? Não, com certeza. Porque assim, além do PA ele garante incentivo à retomada dos roçados tradicionais, nessas áreas igual as Yanomamis, né, que foram muito afetadas por garimpo, por desmatamento, ou problemas de conflito territorial, então foi se perdendo a capacidade de produzir. Quando a gente volta com o PA, a gente dá esse incentivo, né, para que essas famílias produzam, sabendo que elas vão ter para onde vender e ter uma renda extra, e para a juventude também, porque quando a gente tem essa questão do garimpo, do desmatamento, a juventude indígena, ela quer um celular, ela quer participar, então ela quer um recurso. E muitas vezes, pela desassistência do Estado na região, eles acabam sendo empurrados para essas atividades ilegais. Então, quando a gente entra com outras possibilidades no território, alinhada à cultura que já existe, a gente reduz também essa chance. E, como você falou do Yanomami, é legal a gente falar assim que a gente começou o PA também nos Yanomamis, apesar da dificuldade de acesso. Então, a gente já tem alguma atuação no Amazonas e em Roraima, e a equipe fez uma visita técnica agora nas últimas semanas e tem uns roçados muito bonitos lá. Agora já tá cheio de mandioca, de banana, de mamão. Pena que podcast não tem imagem. Exatamente, porque tá muito bonito. Então já tá começando nas áreas que a gente conseguiu tirar o garimpo, né? Já tá começando a ser retomado, tá bem legal. Mas o seu relato já traz alegria, né? De saber que passada a crise,
toda a assistência chegou a eles. Fora que, como os alimentos são doados para os próprios povos indígenas, isso garante também que eles não dependam de nenhuma ajuda de garimpeiros. Uma ajuda falsa. Exatamente. Elisângela, a gente está encerrando o nosso papo. Muito bom entender melhor sobre o PA indígena, conhecer os detalhes sobre esse programa que é tão fantástico. Então, obrigada por sua participação aqui no Fala MDS. Quem quiser saber mais sobre o PA indígena, tem algum endereço que você possa passar? Eu já passo aqui o do site, que é o www.gov.br/MDS. Tem algum específico? Qualquer dúvida também, a gente tem um e-mail específico lá que pode ser enviado. É o PAA, né, com 2 As, paa.cds@mds.gov.br. Perfeito. Quem quiser acessar alguma informação no site, eu vou repetir, é gov.br/MDS. É só clicar no menu Ações e Programas. Tá lá o PA no menu. Isso mesmo. Obrigada, eu espero recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada, Érica, foi ótimo. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @MinDesenvolvimento. Nós estamos no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social, é só ligar no número 121. O Fala MDS fica por aqui, eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS! Nesta quinta-feira, 3 de abril, o governo federal fez um balanço de entregas dos 2 primeiros anos deste mandato num evento chamado O Brasil Dando a Volta por Cima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros comemoraram as principais conquistas da volta do país entre as 10 maiores economias, além da consolidação de políticas que melhoram a vida da população. O presidente Lula diz estar feliz com os resultados, mas ressalta que ainda há trabalho a ser feito. Sabemos dos enormes desafios que temos pela frente, mas sabemos também da extraordinária força de vontade e da capacidade de trabalho do povo brasileiro. O Brasil está no rumo certo, gerando renda e oportunidades para quem quer melhorar de vida, cuidando de todas as pessoas, sobretudo das pessoas que mais precisam. Este é o Brasil que estamos construindo. Presente no evento, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destaca a redução da fome e da pobreza como uma das principais entregas desses 2 anos. Queremos, com muito trabalho, com muita determinação, construir um Brasil para os brasileiros, construir um Brasil com desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento com compromisso social. Nos 2 anos deste mandato, o Brasil retomou diversas políticas para combate à fome e segurança alimentar e nutricional. Tornou-se uma das nações que mais reduziram a insegurança alimentar no período. Uma média de 60 mil pessoas por dia, o suficiente para encher um estádio de futebol, passaram a ter direito a 3 refeições diárias. Segundo dados extraídos do relatório da ONU sobre a insegurança alimentar mundial, a fome severa caiu 85% no Brasil em 2023. Reportagem Érica Brás. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. Foi realizado na segunda-feira, 31 de março, o pagamento da primeira parcela de 2025 do Pé de Meia, referente à matrícula. O MEC vai fazer o repasse do benefício no valor de R$ 200 até 7 de abril. Os pagamentos vão acontecer de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados em alguma série do ensino médio público. Os estudantes que já fazem parte do programa desde 2024 receberão o pagamento nas mesmas contas abertas naquele ano. Já os novos participantes receberão o depósito em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiados. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância do programa contra a evasão escolar. Algo em torno de 480 mil jovens por ano no Brasil abandonam o ensino médio em escola pública brasileira. Estamos falando de 500 mil de jovens. Então, o objetivo do Pé de Meia é manter o aluno em sala de aula. Estudantes que entraram no primeiro ano do ensino médio em escolas da rede pública em 2025 e que se enquadram nos critérios têm direito a receber o Pé de Meia.
Os alunos foram automaticamente incluídos no programa. O sistema também renovou a participação daqueles que já recebiam o incentivo e passaram para o 2º e o 3º ano. Clara Lopes, beneficiada pelo programa, afirma que a bolsa contribui não só com a educação dela, mas com a renda familiar. Eu faço parte do programa Pé de Meia desde o ano passado e assim, ele chegou em um momento que a gente estava precisando bastante, né? E com esse dinheiro eu consegui ajudar bastante dentro de casa, comprando as coisas. Meus pais, eles ficavam mais tranquilos porque tinha, né, o que comer dentro de casa. A gente estar em casa assim, sem poder ajudar, fica um peso na gente. Então com esse dinheiro eu conseguindo ajudar, meio que deu um alívio também. Eu tenho um irmão que ele começou agora no ensino médio também e a minha família já está toda empolgada também para ele começar a receber, né? Para saber mais sobre o Pé de Meia e outras ações do MEC, acesse nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira a 3ª fase da Operação Overclean. O objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação acontece em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Aracaju. Ao todo, 16 mandados de busca e apreensão e um afastamento cautelar de um servidor público foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a investigação, o grupo desviava recursos públicos, principalmente do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O esquema incluía emendas parlamentares e convênios com empresas e indivíduos ligados a administrações municipais, usando contratos superfaturados. As investigações também indicam que cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais foram movimentados ilegalmente. A CGU reforça que qualquer pessoa pode denunciar irregularidades pelo site falabr.cgu.gov.br. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Foi sancionada a Lei 15.116 de 2025, que institui o Programa de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência doméstica. A nova legislação garante atendimento odontológico prioritário em clínicas e hospitais públicos ou conveniados ao SUS para mulheres que tiveram danos na saúde bucal devido a agressões. O programa prevê tratamentos como reconstrução dentária, próteses e procedimentos estéticos e ortodônticos. Para ter acesso, a vítima vai precisar apresentar documentos que comprovem a situação de violência. Os critérios e detalhes do atendimento serão regulamentados pelo governo. Pesquisas indicam que em mais de 60% dos casos de violência doméstica, o rosto da mulher é o principal alvo das agressões, o que causa impactos físicos e emocionais profundos. A perda dentária pode afetar a autoestima, confiança e até a reintegração social e profissional da vítima. Segundo o governo, é papel do Estado a proteção das mulheres e garantia não apenas da saúde bucal, mas também apoio para sua reabilitação e dignidade humana. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Os países do BRICS reafirmaram seu compromisso com a cooperação ambiental multilateral e o desenvolvimento sustentável numa declaração do Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente. O documento, aprovado por consenso em reunião ministerial na sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, destaca a necessidade urgente de enfrentar desafios ambientais de maneira colaborativa e baseada na ciência. A ação climática e a transição para economias de baixo carbono também foram enfatizadas, além da necessidade de financiamento climático adequado e transferência de tecnologia para apoiar nações em desenvolvimento. Os membros do BRICS
comprometeram-se com a implementação do Marco Global da Biodiversidade e com iniciativas de restauração ecológica para combater a degradação ambiental. No campo da governança ambiental, a cooperação técnica entre os membros foi apontada como um elemento fundamental para o avanço das políticas de proteção ao meio ambiente. Agora, mais informações sobre a reunião com a repórter Maiara Souto. Na reunião, a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, destacou a importância do papel do Brasil na Agenda Ambiental Global em 2025. Ela alertou para o momento desafiador da governança internacional, marcada por tensões geopolíticas e crises ambientais. O avanço do unilateralismo e de discussões extremistas compromete a estabilidade global e aprofunda injustiças, afetando, sobretudo, as populações mais vulneráveis. Batemos recordes sucessivos de temperatura. O ano passado foi o mais quente da história, superando pela primeira vez o limite crítico de 1,5 graus Celsius. O Brasil propôs 4 eixos prioritários para o Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente do BRICS: o combate à desertificação, degradação de terras e seca, a preservação dos serviços ecossistêmicos, o combate à poluição plástica e gestão de resíduos e uma liderança coletiva para ação climática alinhada à Agenda 2030. Além da declaração ministerial, os países do BRICS aprovaram um plano de trabalho anual, conforme explica a ministra Marina Silva. Esse plano prevê cerca de 50 atividades práticas em áreas estratégicas como qualidade do ar, educação ambiental, biodiversidade, gestão de resíduos e químicos, recursos hídricos, zonas costeiras e marinhas e mudança do clima. Por fim, a ministra enfatizou a necessidade de fortalecer mecanismos de financiamento climático, mencionando a meta de ampliação dos recursos prometidos em Baku, no ano passado, de 300 bilhões de dólares para 1,3 trilhão de dólares anuais. A adaptação precisa ganhar centralidade, garantindo acesso a recursos e tecnologia que permitam enfrentar os impactos já sentidos e crescentes da emergência climática. Vamos planejar a mudança, evitando ao máximo seus efeitos indesejáveis, antes de sermos mudados de forma trágica e implacável por ela. O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, destacou durante sua fala a importância da convergência entre o BRICS e a COP30, reforçando o papel de liderança do Brasil no debate climático global. Nós temos que trabalhar juntos no BRICS para um certo entendimento entre nós de como nós podemos aproximar o tratamento desses temas de forma mais coesa. Então é um grupo de uma importância absolutamente capital do ponto de vista tanto geopolítico como econômico e, naturalmente, quando a gente fala de econômico, tem tudo a ver com a questão da mudança do clima, porque as soluções para a questão da mudança do clima estão naturalmente ligadas a mudanças na economia dos países. A declaração do Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente estabelece que os avanços das iniciativas conjuntas serão monitorados regularmente, reforçando o compromisso com a cooperação contínua e o diálogo construtivo para garantir um futuro sustentável para os países do BRICS e também para o mundo. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina e Maiara Souto. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta sexta-feira, 4 de abril, o incentivo matrícula do programa Pé de Meia referente a 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de setembro e outubro. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular.
Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. No Acre, os povos indígena Madirra Culina e Cunicuim, da terra indígena Alto Rio Purus, agora fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O projeto, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, permite que os agricultores locais forneçam alimentos para escolas indígenas da região. A iniciativa busca fortalecer a segurança alimentar e valorizar os hábitos tradicionais dessas comunidades. O programa já abrange 18 estados e conta com a participação de quase 6 mil agricultores. No Acre, o governo federal investirá R$4 milhões ao longo de 2025 para compra e distribuição dos alimentos. Segundo a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Raal, o PAA indígena contribui para a manutenção de hábitos alimentares ancestrais e gera oportunidades econômicas dentro dos territórios. A iniciativa também é para reduzir a dependência de alimentos industrializados nas escolas, o que favorece o consumo de produtos naturais como milho, banana, pupunha e macaxeira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Tesouro Nacional publicou o Balanço Geral da União de 2024, que apresenta os resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais do país. Uma novidade desta edição é o BGU em Foco, versão mais sintética com análises gráficas para facilitar a compreensão dos dados. O patrimônio líquido da União fechou o ano negativo em quase 6 trilhões de reais, um aumento de 324 bilhões de reais em relação a 2023. Apesar disso, houve uma melhora no resultado patrimonial, que registrou déficit menor que a do ano anterior. Entre os principais desafios das contas públicas estão os gastos previdenciários e assistenciais, despesas financeiras e transferências intergovernamentais. O déficit previdenciário, por exemplo, deve crescer nos próximos anos e pode chegar a 11,6% do PIB até 2100, segundo projeções do Tesouro. Os créditos da União junto a estados e municípios cresceram 7%. O total é de 811 bilhões de reais. Os investimentos em saúde tiveram um crescimento de 22%, alcançando 216 bilhões de reais. A íntegra do Balanço Geral da União está disponível no portal Tesouro Transparente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a incorporação do medicamento Deferiprona para o tratamento da sobrecarga de ferro em pacientes com doença falciforme no Sistema Único de Saúde. O remédio ajuda a eliminar o excesso de ferro no organismo, problema comum em pacientes com doença falciforme devido às transfusões de sangue frequentes. E, se não tratado, o acúmulo de ferro pode causar danos graves ao coração, fígado e glândulas endócrinas. Até então, o uso da Deferiprona no SUS era restrito a pacientes com talassemia maior, um tipo de anemia. Mas agora o governo também libera o medicamento para quem tem doença falciforme. A doença falciforme é genética e hereditária e afeta a forma dos glóbulos vermelhos, colocando-os em forma de foice. Essa alteração prejudica a circulação sanguínea, causando dor intensa, anemias, infecções e complicações em diversos órgãos. No Brasil, estima-se que cerca de 60 mil pessoas vivam com a doença, com maior prevalência em pessoas negras, segundo o Ministério da Saúde. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Eu queria falar um pouco com vocês sobre esse evento, um evento muito importante para o governo,
Primeiro, para mostrar todas as ações que o governo fez. E acho que vocês têm aí uma questão que é muito importante, é que mostrar que esse governo fez muito durante esse período, durante esses 2 anos. Então foi um ato para a gente mostrar o que fez, também foi um ato para assinar o Minha Casa Minha Vida classe média, que tem também a antecipação do 13º dos aposentados, e também um anúncio de que vem aí a TV 3.0, que é muito importante para o país. Eu acho que isso assim foi muito importante hoje já falar isso, e estava também no discurso do presidente da República. Queria também falar assim da minha felicidade, a minha alegria sobre esse ato, porque já começa a mostrar assim várias coisas que o governo fez. A gente lançou 3 materiais, tem um material pequeno do bolso, tem um maior e tem outro mais detalhado, dizendo como encontrou, como está, o que vem pela frente, que também é muito importante. E logo a gente está passando para todos vocês aí de forma digital, acho que vai ajudar. Queria também colocar assim, que me impressiona várias ações do governo e que era importante que todos ficassem sabendo, inclusive a população brasileira. Fazer um ato como esse é um dever do governo, né? Do poder público, informar a população das suas ações. Além de informar a população das suas ações, é importante também dizer quais são os serviços que estão sendo colocados, porque a prestação de serviço ela é importante. É importante uma pessoa que já idosa, que precisa do farmácia popular ou que tem alguma doença crônica, que possa ir lá e saber que tem remédio de graça e que 100% desses remédios são de graça. É importante, sei lá, de uma pessoa mais idosa também que precisa de uma fralda geriátrica, também possa saber disso. É importante que um aluno que pode receber o pé de meia, que também ele seja informado. E assim sucessivamente, em várias áreas. Queria também colocar que no evento tentou buscar isso, que é demonstrar a dimensão dos programas. A gente pega o pé de meia, como eu falei, que são 4 milhões de alunos, esse pé de meia ele é maior do que a população de todas as cidades brasileiras, excetuando Rio e São Paulo. Imagine a dimensão disso, uma cidade como Brasília ter mais gente recebendo isso, que é um projeto social que ele não é assim estagnado, ele não é fechado, ele na verdade contribui para as pessoas estudarem, crescerem, se desenvolverem. Uma outra coisa assim, que me deixou muito impressionado quando a gente vê os dados do governo é que no ano de 2023, 24,4 milhões de pessoas saíram da linha do mapa da fome. O que significa isso? É a pessoa ter 3 refeições por dia. É pouco ter 3 refeições. E quando a gente vê, é um estádio de futebol por dia saindo do mapa da fome. É um estádio de futebol. E não é um estádio pequeno, não. É só a gente imaginar isso, a gente vê qual a dimensão. Se eu pegar na área, sei lá, de saúde, você vai ver que no Mais Médico, cada médico que tinha, foi colocado outro. Tinha um, colocou outro. Dobrou o número de médicos em 2 anos. Então, assim, é muita coisa que o governo fez que me impressiona. E a dimensão de projeto voltou a ser a 10ª economia do mundo, que era a 12ª, né? Tem a taxa de desemprego a menor dos últimos 10 anos. Então, assim, é muita coisa que eu acho que seria instrumento importante para o trabalho de vocês de informar. Porque como é importante para a imprensa informar a população, é importante que o governo faça isso. Aliás, é um pedido que eu faço a todos vocês. Vamos divulgar quem são essas ações. Isso a gente está discutindo aqui, o governo não está discutindo independente de qualquer posicionamento que tem em relação ao governo. Mas a gente mostrar essas ações, mostrar tudo que esse governo está fazendo. E esse foi o objetivo principal do evento. Ministro, foi um evento curto, que esse era o objetivo, pequeno. O presidente da República fez um discurso exatamente falando, concentrado exatamente no quais são as ações e as principais ações do governo. Fez um posicionamento claro sobre essa questão da taxação, colocando a importância da soberania, do posicionamento do governo brasileiro sobre a reciprocidade, em qualquer medida que tenha, e o respeito à relação comercial. Isso ficou também muito claro.
Falou também da importância nesse momento da gente ter a TV 3.0, que isso vai melhorar a qualidade do som, da imagem, as pessoas possam acessar de forma gratuita. É uma revolução na tecnologia, o governo está ligado a isso. Falou também de programas que podem vir pela frente, além disso, o Minha Casa Minha Vida, que a gente está chamando Minha Casa Minha Vida Classe Média. Então foram várias ações nesse sentido, que eu acho que é um marco importante para informar e deixar todo mundo bem informado sobre as ações do governo. Apesar dessas discussões... Um de cada vez, por favor. Apesar dessas ações que o senhor anunciou, sim, né, que o senhor listou aqui, a popularidade do presidente está em queda livre nas pesquisas. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, o senhor esperava já, com 4 meses de trabalho, né, na comunicação, que essa tendência tivesse, pelo menos, refreado? E o que fazer daqui para frente, né, para melhorar os índices de popularidade do presidente? Acho que é uma ótima pergunta. Eu queria dizer, mesmo são 4 meses de trabalho, eu não tenho nem 3 meses de trabalho. Mas não é em relação ao meu trabalho ou qualquer outro estivesse fazendo, é ver isso. Esse evento não tem nada a ver com popularidade do presidente da República. Esse evento é uma prestação de contas do governo federal. Isso é o que é o mais importante. Aí tem um aspecto assim, se tem popularidade disso ou não, é a questão mais política, aí tem que se ver o que é. O papel nosso, o papel meu como ministro da SECOM é demonstrar e mostrar quais são as ações do governo. Esse é o nosso objetivo principal, é informar o que esse governo fez. E as pessoas perceberem, todo mundo perceber que esse governo fez muito durante esses 2 anos de governo. Calma. Um é de cada vez, eu atendo todos. O senhor disse que a imprensa deveria falar das ações do governo, como se as ações não chegassem às pessoas porque a imprensa não falou, não divulgou. A comunicação, na opinião do senhor, depois da chegada do senhor e de todo o rearranjo que foi feito na SECOM, o senhor acha que melhorou? Deixa eu te falar, a primeira coisa é a seguinte, quando eu falei isso, eu não estou dizendo que a informação e a responsabilidade é da imprensa. Acho que esse é o primeiro aspecto e um aspecto importante a gente colocar isso. A primeira coisa é você pegar todas as informações do governo, e esse foi o nosso trabalho, a gente ter uma noção, é como se fosse assim, uma amnésia, pegar todas as informações e divulgar. Esse é o primeiro momento que a gente está fazendo isso. E o segundo momento é a gente ampliar isso, fazer que chegue até a população. Eu quero dizer para você, Délis, que eu não estou muito preocupado com a SECOM, se melhorou ou não melhorou. Eu tenho um objetivo muito claro, é fazer com que essas informações e essas ações do governo, que a gente possa chegar à grande maioria da população. E foi nesse sentido que eu pedi um pouco da ajuda da imprensa. Não, um de cada vez. O presidente fez um discurso lido. E não, normalmente quando ele fala para uma plateia grande, ele faz ali de improviso, é uma característica dele. E hoje ele fez um discurso lido. Por que é a sua opção? Vocês escolheram a sua opção? Primeiro é o seguinte, a gente queria um ato, olha só, um ato que você vai mostrar uma infinidade de ações. Acho que foram apresentadas aí só em torno de 31 ações, né, do governo. E importantíssimas, fundamentadas, com filmes, né, com depoimentos de pessoas presentes. E eu tinha uma preocupação seguinte, que um evento como esse não tem que ficar enfadonho. Então, assim, você falar de forma lida que o presidente faz bem isso, foi até muito mais rápido. Não só o presidente, como todas as outras coisas, foram assim bem pontuais, precisas e demonstrando exatamente o que foi. Isso não quer dizer, só para concluir a pergunta, isso não quer dizer que o presidente não vai falar em outros momentos de forma de improviso, o que ele fala muito bem. Ministro, tem uma leitura de que o evento foi em tom de campanha, em tom eleitoral, a leitura que está sendo feita na imprensa. Queria saber como é que o senhor vê esses argumentos e como é que o senhor... Eu acho que é uma leitura errada, na minha opinião. Por quê? E quero até debater com qualquer um aqui que queira falar sobre isso. Porque, na verdade, o principal objetivo do evento é divulgar as ações do governo. Se divulgar as ações do governo, mostrar à população o que são os serviços que tem pela frente, que ela possa utilizar esse serviço. Tem alguma coisa de errado nisso? Isso tem a ver com campanha política e tudo? Eu, como ministro, não penso em campanha política, quero dizer isso. Eu penso no governo, objetivamente nisso. E, além disso, tiveram alguns atos, entre eles, Minha Casa, Minha Vida, Classe Média, teve antecipação
do 13º dos aposentados, né? E mostrar todos os eventos. Vocês não acham importante, e acho que todos que estiveram aqui acharam que é importante, todo mundo está bem informado sobre as ações do governo? Eu acredito que sim. Isso quer dizer que seja política, sem informar o trabalho de um governo? Acredito que não. Acredita que o senhor acredita que o presidente vai reverter a impopularidade dele? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. A segunda pergunta é, qual foi o custo desse evento, se o senhor puder responder em números? Olha, eu não sei, acho que o custo, inclusive, é bem aquém de várias atividades, eu não sei exatamente isso. Mas isso não vai ter nenhum problema na lei, pode informar bem a vocês. Quanto à questão de popularidade do presidente, o objetivo principal desse evento, o objetivo desse evento não foi isso. O objetivo do evento, mais uma vez, quero dizer, nem do presidente. Eu estou dizendo assim, e nem do governo. O que a gente tem que fazer aqui nada mais é do que a nossa obrigação e o nosso dever junto ao povo brasileiro. Ou seja, informá-lo. Deixa eu só concluir, deixa eu só concluir, por favor. O que eu pedi até o raciocínio, mas vamos lá. É obrigação do governo informar. Ou vocês acham que não foi importante tudo isso que aconteceu aqui? Você está informado de várias ações que esse governo fez durante 2 anos? Eu acho que isso é essencial. E é muito importante. E é esse o meu trabalho. O meu trabalho não está aqui para discutir a popularidade do presidente ou a popularidade do governo. O meu trabalho, essencialmente, é informar a população sobre isso e demonstrar essas ações. Então não tem responsabilidade, a comunicação não tem responsabilidade, porque o que se vem dizendo é que a comunicação tem responsabilidade nos índices de impopularidade, porque as informações não estão chegando adequadamente. Isso quer dizer que o seu trabalho não é tratar da popularidade do presidente, não é uma discrepância entre o que você diz. Não. Então tem uma da impopularidade, o que precisa ser... Eu acho até engraçado assim, que a gente fez um ato aqui, que é importante, da gente falar das ações do governo. Acho que a gente deveria concentrar nisso, eu sou mais preocupado com a impopularidade, mas a gente pode até abordar isso. Não tem nada de eu me isentar de impopularidade, isso. Zero. Eu acho que impopularidade tem responsabilidade de todos os ministros, todas as áreas, área política, gestão, comunicação, todo mundo. Né? E que isso já vem ou de algum período, ou da agora, isso não tem absolutamente nenhum problema. O que eu estou querendo colocar para você, que eu estou ministro para demonstrar e fazer para a população, informar todas as ações do governo e o que ela pode utilizar disso. Quanto à opinião da população sobre o governo, se acha isso ou isso, daquilo, aí não é questão da gente ficar definindo. O que o meu trabalho é informar. Se todo mundo estiver bem informado, eu acho que eu estou cumprindo bem o trabalho. Espera, um de cada vez, por favor. Sim. Olha, esse evento é um evento pontual, quer dizer, é um evento que o governo decidiu ali informar o que tem. Eu queria saber o seguinte, o senhor vai fazer mais eventos como esse, vai replicar esse tipo de evento nos estados, tem outras ações de comunicação que o senhor está pensando em fazer, o senhor poderia falar para a gente o que tem aí? Posso. Tem esse evento, que foi um evento importante para já demonstrar tudo. Eu acho que a gente tem que informar nos estados também as ações que estão sendo feitas nos estados, que a gente acha que isso é importante para cada estado, para a população ficar sabendo. E tudo que precisar para a gente informar bem a população, a gente vai continuar fazendo. Vai ter réplica nos estados? Não nesse formato. Não. Ministro, depois a oportunidade. Ontem a ministra Simone Tebet disse que seria inviável a antecipação do 13º do mês de abril. Hoje o presidente vem e assina um decreto antecipando o 13º do mês de abril. Isso é falha de comunicação, isso foi uma decisão de ontem para hoje, para ter o que anunciar e ter o que entregar nesse evento como hoje. O que aconteceu com o presidente? Não, eu acho que a senhora está fazendo um pouquinho o juízo de valor. Porque assim, sobre a opinião da Simone Tebet, é ela que tem que responder, eu não vou falar sobre isso. Né? Ela que tem que falar. Sobre falar isso, porque essa decisão foi ontem. Ela foi ontem, por isso que está sendo comunicado hoje. Acho que tem uma insistência parecendo com o evento. Eu queria só perguntar, um evento, é importante ou não é importante a gente informar a população sobre isso? Essa é a questão. Então, assim, isso foi porque foi uma decisão que aconteceu ontem, hoje está sendo feito. No discurso do presidente falar sobre a taxação lá, porque aconteceu ontem.
Então, tudo porque aconteceu exatamente hoje, ontem está sendo informado. Não tem nenhuma outra coisa de forma diferente. Diga, Alex. Vou começar a encerrar também. O lado de lá não perguntou. Sim, vamos. Aqui primeiro, por favor. Desculpa, ministro, eu tenho 3.0. O que veio de novidade a partir de hoje? No que vem, quais os próximos passos daí para frente? Como é que vai ser? Não, a TV 3.0, na verdade, anunciou hoje que vem aí. E que posteriormente já está colocando, isso vai adiantar para já tomar a decisão do governo. Já deu um aviso que isso vai acontecer e da forma mais rápida possível. É isso que eu poderia dizer para vocês. Ministro, sobre o formato do evento, ministro, hoje houve uma mudança. Você mudou aquele dispositivo com ministros, senadores, deputados que ficavam ali, todo mundo fazendo uso da palavra. Por que dessa mudança? O senhor acha que essa maneira que foi hoje comunica melhor com a população e se isso vai ser uma tendência a partir de agora? Eu acho assim, que a gente fazer qualquer coisa da forma mais eficiente, que gaste menos tempo, é sempre bom para se comunicar, né? Então você vê um evento como esse, que alguns estão dizendo aí, sei lá, que ficou político ou qualquer coisa, que não tem absolutamente nada a ver com isso, ele foi de uma hora e pouco, né, mostrando não sei quantas ações do governo. Eu gostei desse formato, eu achei interessante ele. É uma tendência? Pode ser. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Desculpa que eu virei, nada. Tchau. Hein? Hoje, tem previsão do presidente Lula sancionar qual o projeto proposta? de lei da reciprocidade? Da reciprocidade? Não, acho que hoje não. Ministro, tá bom? Parabéns pelo evento, ministro. Valeu. Valeu. Obrigado para vocês, viu? Obrigado aí. Hoje, tem chance de entrevista do presidente hoje? Todo mundo estava aqui nessa ansiedade. Não, acho que não. Ele tinha outro compromisso agora e saiu. Mas a gente vai marcar e atender você. Olha, está precisando outro encontro daquele com jornalista. Eu acho legal ter encontro desse com jornalista. O que eu acho que a coisa mais importante é a gente deixar os jornalistas bem informados. Porque esse é o seu instrumento de trabalho e vamos marcar outro. Eu não vou dizer uma data para não cumprir, mas vai fazer. É o novo slogan do governo? Não, foi esse ato aqui. Só o ato? É o ato. Beleza? Falou, obrigado.